Teve um momento da minha vida que eu já estava com uma ligação com Deus muito forte. E o que eu mais orava a Deus pedindo era discernimento de espírito. Depois que eu vi um amigo, na verdade era um líder espiritual que esteve comigo no meu início, né, da minha caminhada. E eu lembro que às vezes no meio do culto ele olhava para a porta, ele olhava para fora da igreja e ficava olhando com uma cara de assustado e ao mesmo tempo repreendendo alguma coisa ruim. E eu perguntava a ele assim, o nome dele era Adriano, eu falei assim, Adriano, o que você tá vendo? Ele, cara, eu vejo um homem assim, um bicho assim, ossado, desse jeito, acorrentado, querendo entrar na igreja. Eu falava assim, cara, como você vê isso? Ele, isso se chama discernimento de espírito. Quando você ora pedindo discernimento de espírito, Deus começa a te mostrar as coisas. Então eu comecei a orar pedindo discernimento de espírito. Eu queria ver tudo que ele via. E mais um pouco, eu orava muito para ter discernimento de espírito. Então quando eu passei a enxergar, passei a ver, e eu comecei a entender o lado espiritual, às vezes em tocar uma pessoa eu já conseguia sentir o que estava acontecendo. Teve uma vez que eu estava em roda de amigos, literalmente ali conversando, e eu sempre fui muito apegado às pessoas, eu gosto de abraçar pessoas, eu gostava muito de ter aquele contato físico normal que hoje já não tenho mais, mas antigamente eu tinha. E eu abracei uma das minhas amigas e dei um beijo na testa dela e fiz um carinho, que quando eu fiz isso, lembro eu, isso na adolescência, se eu não me engano, eu tinha uns 18, não, 17 para 18 anos. Não era mais adolescente, era adulto. 18 anos. E aconteceu que quando eu botei a mão na cabeça dela, ela só falou assim pra mim: "Tira a mão da minha cabeça". Eu não fiquei ofendido porque não, eu senti que não era ela falando comigo, não era a voz dela, tava trêmula, tava diferente. Era um outro comportamento. A irmã dela que estava próxima observou aquilo e ficou assustada com a situação. E aí eu insisti. Eu botei a mão na cabeça dela e falei assim: "Por quê? Qual é o problema?" Ela engrossou a voz e falou assim: "Tira a mão da minha cabeça." E aí começou a repetir: "Tira a mão da minha cabeça." Eu falei assim: "Eu não vou tirar a mão da sua cabeça." Quando eu falei isso, ela gritou e se manifestou na minha frente, com uma ira muito grande, dizendo para mim: "Você não pode me tirar desse corpo." E eu estava no início ainda de tudo, eu falava assim: "Nossa, como que eu vou fazer agora com essa situação toda? Como que eu vou expulsar essa entidade? Como eu vou tirar essa entidade desse corpo?" E eu orei durante a madrugada toda. Foi uma coisa intensa, até mais 5 da manhã, para aquele demônio sair. Só que ele saiu, mas ele voltaria, porque ela não estava para pagar o preço, ela não estava pronta para isso, ela não queria pagar o preço. Ela voltaria a fazer as mesmas coisas que ela estava fazendo antes. Então, foi um trabalho meio que em vão. Mas para mim não, para mim foi algo que me fez entender mais sobre a espiritualidade, entender que nem todo mundo você pode expulsar, nem todo mundo você tem que se meter, nem todo mundo você tem que ajudar, porque não tem como. Infelizmente, às vezes você vai estar arrumando problema para você, sem necessidade. É muito bom você ajudar quando Deus manda você ajudar. Agora, por que Deus permitiu então que eu tocasse na pessoa e ela se manifestasse? A ideia de tudo isso que veio na minha cabeça foi o fator de eu saber que Deus estava comigo, que a mão dele estava comigo, que eu tinha a unção dele, que coisas poderiam acontecer não só com ela, mas com qualquer outra pessoa. Então foi um grande aprendizado que eu tive, e mesmo com toda a sabedoria, ou todo o dom, ou no auge da minha unção que estava na época, eu saberia que eu já não poderia mais sair fazendo em todo mundo isso. Não era desse jeito que funcionava. Eu tinha que ter controle, saber lidar com as pessoas certas, no momento certo. Eu não era um super-herói espiritual de ninguém. Então assim eu comecei a compreender e amadurecer, porque até então eu só vivia passando mal, cansado, esgotado, fadigado, estava com um grau de ansiedade imensa, porque eu estava recebendo para mim tudo que era dos outros. Isso não é certo. Então deixo essa mensagem para você. Tome cuidado, não assume a responsabilidade que não são suas, não assume isso para sua vida, porque se você for casado, você vai levar o seu casamento para esse buraco, para esse problema. Se tiver filhos, é pior ainda.
Então, conselho que eu dou, seja sábio. Ajuda pessoas que Deus mandar você ajudar. Fora isso, não. Não se meta naquilo que Deus não manda você se meter. Confia em mim e você vai crescer. Tá ok? Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixa sua mensagem aqui embaixo. Até breve.